O Dia Internacional dos Direitos das Mulheres serve para refletir sobre desigualdades de gênero. Por isso, no Livros Notícia de hoje, segunda-feira, a gente vai trazer uma abordagem que não costuma ser feita, mas que precisa muito ser encarada. A cada 10 mulheres negras que são mães solteiras aqui no Brasil, 4 delas não têm acesso a tratamento de esgoto. A gente precisa falar mais sobre isso. Então, acompanhe o Livros Notícia de hoje, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livros Notícia traz um vídeo novo para você com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Mães solteiras são muito guerreiras, né? E elas não são poucas. No Brasil, todo mundo conhece alguém nessa situação. Para você ter uma ideia, eu vou trazer aqui alguns dados do IBGE, dados oficiais, portanto, né? Bem, para começar a conversa, claro, é sempre bom lembrar que nós somos quase 210 milhões de brasileiros, como um todo. Nesse meio, nós temos 67 milhões de mães, e entre essas mães, mais de 20 milhões são mães solteiras, ou seja, cuidam sozinhas dos seus filhos sem contar com a ajuda dos pais da criança. Em outras palavras, a cada 10 mães brasileiras, apenas 7 contam com o parceiro na criação dos seus filhos. As outras 3 têm, portanto, que se virar sozinhas. Essas famílias são classificadas, o nome oficial é monoparentais, né? Esse nome difícil quer dizer que a criança convive com apenas um dos seus genitores, uma das pessoas que a formou, nesse caso com a mãe. Na prática, todo mundo conhece alguma mãe solteira aqui no Brasil e sabe a dificuldade e a batalha que elas passam para criar seus filhos sozinhas. Existem medidas judiciais previstas para tentar fazer com que os pais arquem com o mínimo de obrigação financeira para esses pais que se ausentam. É a chamada, todo mundo conhece, pensão alimentícia. É claro que existir a previsão não transforma em realidade. Então tem muitas mães que sequer podem contar com a pensão do pai, mas a gente precisa continuar caminhando nesse sentido, é claro. Além disso, a gente também sabe que o dinheiro sozinho não resolve todos os problemas. Dinheiro não é tudo nessa vida, porque a criação de um filho envolve muito mais fatores além do dinheiro, além da pensão. Eles passam por educação, por afeto, por todas as questões que fazem parte daquilo que nos constitui como indivíduos, né, como seres humanos. Ou seja, existe um desafio aí que é social, muito importante e muito grande para aumentar a participação dos homens na criação dos filhos. Isso, inclusive, é bom para todos os envolvidos. É bom para o filho, é bom para o homem, que se torna efetivamente um pai de verdade, e é bom também para a mãe, que pode contar com um companheiro para dividir as responsabilidades imensas da criação de um filho. Esse não é um problema fácil de resolver, não existe uma solução mágica, mas, é claro, a gente precisa falar mais sobre isso se quiser resolver. Afinal de contas, sem querer entrar no mérito dos debates, inclusive, sobre legalização do aborto, que é algo super complicado, é um debate, aliás, que é infinito, né? A gente sabe que tem muitas posições, as diversas opiniões são igualmente legítimas sobre esse assunto. Inclusive, dentro do livro tem muita diversidade de opinião sobre isso. O pensamento liberal é muito plural sobre esse assunto, mas, retomando, o ponto é que a gente sabe que existe bastante estigma social sobre a mulher que decide abortar. Mas, no fim das contas, do ponto de vista de assumir a responsabilidade sobre o filho, no caso do pai, o abandono paterno é uma espécie de aborto silencioso, porque o pai faz de conta que o filho nem existe. E isso é algo que tem que ser,
claro, proporções muito escandalosas no Brasil e que precisa ser tratado. Repetindo o dado, a cada 10 mães brasileiras, 3 são mães solteiras. Isso quer dizer, em outras palavras, que 3 a cada 10 pais não assumem a responsabilidade que deviam assumir diante dos seus filhos aqui no Brasil. Na prática, isso tem vários efeitos na vida dessas mulheres que arcam sozinhas com essa responsabilidade. Elas assumem um custo dobrado e isso, claro, aumenta a desigualdade entre os gêneros. Quando a gente para olhar os números finais do IBGE relacionados a essa situação, tem um outro recorte que acaba saltando muito aos olhos e que é inevitável tratar dele também. É a questão da raça. Para tratar disso, eu vou descrever aqui uma fotografia da renda, ou seja, não é um vídeo, não mostra como a gente chegou até essa situação. Esse cenário tem raízes muito profundas na história do Brasil. A gente poderia voltar até a escravidão para tentar explicar essa desigualdade, mas fazer esse filme completo também é um desafio muito mais complexo. Não é o propósito desse vídeo de hoje, mas a gente vai mostrar então primeiro qual o cenário, qual é a fotografia e depois o que inclusive também é muito importante, porque a gente precisa sim pensar nesse filme. E na sequência eu vou trazer alguns outros dados que nos ajudam a pensar como a gente chegou nessa fotografia. Eles não vão completar esse filme inteiro, mas vão nos ajudar a pensar sobre como é que isso acontece na prática, como é que a gente pode começar a tratar desse problema que é ainda tão importante no Brasil. Então vamos lá, bora fazer um recorte entre 4 grupos sociais: homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Vamos olhar para a renda média desses 4 grupos. Eu já mencionei aqui o histórico da escravidão e o que acontece acaba sendo bem previsível sob esse aspecto. De longe, as mulheres negras são quem tem o pior rendimento médio entre esses 4 grupos. Já os homens brancos são aquele grupo que tem o melhor desempenho do ponto de vista da renda. A renda média da mulher negra é menos da metade da renda média do homem branco. No caso das mulheres negras no Brasil, a renda média é de R$ 1.394. No caso dos homens brancos, a renda média é de R$ 3.138. Então, a questão racial aí grita pedindo atenção também, porque a renda média do homem negro é de 1.762, ou seja, é sim uma renda maior que a da mulher negra, mas também é menor do que os R$ 2.379, que são a média de rendimento da mulher branca. Em outras palavras, a desigualdade no Brasil existe e é flagrante, tanto no enquadramento de gênero, como também no enquadramento racial. Isso é indiscutível. A questão mais importante, a questão fundamental, então, é tentar entender o mais difícil. Qual é a causa dessa desigualdade, dessas desigualdades no plural, né? Como eu disse, não temos aqui nesse vídeo a pretensão de dar uma resposta definitiva sobre esse assunto que é muito complexo, tem muitas variáveis que envolvem essa desigualdade. Isso tudo passa, no fim, por acesso à oportunidade, por educação básica de qualidade, por acesso à justiça eficiente, por direitos de propriedade bem definidos, mas também tem um assunto aí que a gente vem insistindo recorrentemente em tratar aqui no Livres desde o ano passado e que é muito simbólico. É o saneamento básico. Entre as mulheres negras, entre as mulheres brancas que são mães solteiras, 26,7% delas vivem em casas sem acesso à rede de coleta de esgoto. No caso das mães solteiras negras, a situação é bem pior. São 40% delas obrigadas a conviver com esgoto não tratado. 4 em cada 10. Cerca de 54% dessas mulheres também sequer têm acesso à máquina de lavar na sua casa. No caso das mães solteiras brancas, esse número diminui para 34%. Você já parou para pensar qual é o impacto, quanto importa ter uma máquina de lavar em casa? É simplesmente revolucionário
para a qualidade de vida das pessoas, especialmente das mulheres, por uma questão histórica, né? Porque historicamente as mulheres têm assumido mais a responsabilidade pelas tarefas domésticas. Veja o quanto isso é revolucionário. A gente está falando, inclusive, de mães solteiras. Então, elas trabalham fora, têm a renda média, como a gente falou, de R$ 1.394, no caso das mães negras. E com esse dinheiro, elas cuidam sozinhas dos seus filhos e de si mesmas, cuidam da sua casa e ainda por cima cuidam sozinhas das tarefas domésticas. Nesse caso, gastando mais tempo com isso, porque acabam não tendo acesso a equipamentos que agilizam a vida de quem pode ter, como é o caso da máquina de lavar. Então, são pessoas que gastam mais tempo com isso. Em outras palavras, isso quer dizer também que essas mulheres acabam ficando mais cansadas com o trabalho doméstico. E, obviamente, isso também impacta a produtividade que elas têm no trabalho fora de casa, no trabalho na rua, em comparação a outras pessoas que não precisam ter a mesma carga de trabalho doméstico, de trabalho em casa. E a gente sabe que com menos produtividade, há menos chances também dessa mulher crescer profissionalmente e ascender na carreira e com isso aumentar a sua renda. Então a gente está falando, no fim das contas, de um ciclo que é extremamente perverso, onde a falta de saneamento e o contato forçado com esgoto não tratado entram como um cenário a mais que aumenta a incidência de doenças relacionadas a esse problema, como é o caso da diarreia. Isso tanto para a mulher como para a criança, para o seu filho, o que por sua vez também prejudica tanto a produtividade dessa mulher no trabalho, como o desempenho escolar dessa criança, o que quer dizer impactos, consequências ruins, tanto no curto prazo, como também no longo prazo, no desenvolvimento dessa criança. Em outras palavras, para a gente falar sério sobre como superar a injustiça da desigualdade que atinge mulheres e negros no Brasil, não basta falar somente de discurso machista e de discurso racista. Não é somente uma questão de discurso. Por mais que seja importante, é claro, combater essas ideias bizarras, coletivistas, que reduzem as possibilidades das pessoas em função de um gênero, de uma raça, que querem impor um estigma, o ponto é que o Brasil tem problemas estruturais que são muito mais graves, que estão ligados ao modelo do Estado obeso e ineficiente que nós temos e que acabam tendo, na prática, um impacto muito mais direto, concreto e nocivo para essa parcela da população que é mais desprivilegiada. E isso se enfrenta de verdade, não é somente com um discurso, é encarando o problema do acesso à educação básica de qualidade, é encarando o problema do acesso a uma justiça eficiente, é encarando o problema do acesso a saneamento básico. Então, no caso do saneamento, que a gente já tem falado bastante no Livros, a gente já tratou outras vezes aqui no Livros Notícia, isso quer dizer algo que os partidos da velha esquerda, que tanto falam em combate ao machismo e combate ao racismo, não suportam ouvir falar, que é acabar o monopólio estatal do saneamento, abrir o mercado, atrair o investimento privado. Em outras palavras, a gente precisa avançar com o novo marco legal do saneamento, que no ano passado, em 2019, foi aprovado na Câmara dos Deputados, o que foi um avanço fantástico, mas agora precisa passar no Senado. O Livres vai continuar batendo nessa tecla, a gente vai continuar insistindo em tratar desse assunto e também trabalhando em Brasília para ajudar a criar condições para acelerar a tramitação desse projeto, que tem uma relevância social imensurável, fundamental para o Brasil enfrentar suas desigualdades, enfrentar a pobreza, enfrentar os problemas estruturais que tanto prejudicam o avanço social no nosso Brasil. E a gente conta com você também para pressionar o seu senador, o senador do seu estado, para fazer com que esse projeto ande o mais rápido possível. Agora, vamos ver outras ações que nossos associados e lideranças do Livres pelo Brasil têm desenvolvido. Esse é o momento do Giro Livres. Emendas parlamentares. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 210 iniciativas em áreas como saúde, educação, cultura, defesa do patrimônio e economia criativa.
Nós formamos comissões de seleção em que estiveram presentes representantes da sociedade civil, além, claro, de pessoas do nosso mandato. O resultado foi que foram para a consulta pública mais de 80 projetos e nós recebemos mais de 14 mil votos que escolheram finalmente aqueles que seriam contemplados pelas nossas emendas. Nos vídeos que vocês vão ver no canal do nosso mandato, a gente traz à luz alguns desses projetos, a gente fala sobre alguns desses projetos em primeira pessoa, ou seja, fomos nessas iniciativas conversar com os responsáveis, entender como é que eles tiveram acesso ou souberam do nosso edital e, mais do que isso, a importância de cada uma dessas atividades para a sociedade e para o Rio de Janeiro em especial. São os aplicativos aqui em Porto Alegre. Em 2016, lá no Gigantinho, teve uma audiência pública falando sobre os aplicativos, sobre regulamentação, no lugar dos senhores cobradores, eram os senhores taxistas que estavam do outro lado. Na Câmara de Vereadores, por 22 votos a favor e 9 votos contrários, os aplicativos foram proibidos. Por um vereador que me antecedeu aqui há pouco, defendendo agora os aplicativos. Em 2015, não sei se os senhores lembram, a cidade de Porto Alegre licitou, depois de décadas, o transporte coletivo. Quem ganhou essa licitação? As mesmas empresas que há décadas comandam o transporte coletivo na cidade. E agora, a solução é taxar os aplicativos para alimentar e para subsidiar esse sistema que não tem mais jeito. A prefeitura que trate de tapar os buracos da cidade onde taxar a via, a prefeitura que trate de terminar as obras da Copa, como na Avenida Tronco, que não acabou até hoje, lá desde 2014. Não acabou, a obra está largada pela metade. A prefeitura que trate de cuidar do asfalto que cedeu a Lucas de Oliveira há menos de um mês. E depois ela pense em querer taxar os aplicativos para subsidiar o sistema de transporte. Esse foi o Livros Notícia dessa segunda-feira, 9 de março de 2020. Deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque tem conteúdo novo para você toda segunda a sexta-feira, todo dia tem os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.